Irmãos, nós vamos dar sequência à nossa exposição que temos feito aqui. O pastor fez domingo passado, já no Evangelho de João, capítulo 10. O pastor fez dos versos 1 ao 10. Eu vou um pouquinho mais à frente, do 11 ao 18, citando alguns outros versículos durante a exposição, mas especificamente do verso 11 ao 18. Então, João, capítulo 10, versículos 11 ao 18. Com a sua Bíblia aberta, em reverência ao Senhor da palavra, sempre pedimos que, ao final da leitura, você permaneça com a sua Bíblia aberta, para que você possa acompanhar a exposição do texto, possa também ali confirmar a mensagem do pastor, né? O pastor está pregando certo, está no texto. Então, João, capítulo 10, versículos 11 ao 18, a tradução que estou a usar hoje é a Nova Almeida Atualizada, a NAA, mas fique tranquilo, se você tem uma outra tradução, eu vou lhe ajudar durante o sermão. A palavra do Senhor diz assim, irmãos: eu, Jesus Cristo, dando continuidade em sua palavra naquele momento, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Palavras de Jesus Cristo. Oremos. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Palavra essa que o Senhor nos deixou. Palavra esta por meio da qual o Senhor gera vida em nosso coração. Palavra esta pela qual o Senhor nos faz conhecer a Jesus, Teu Filho, os Teus planos, as Tuas obras, quem o Senhor é. Nós queremos Te pedir, Senhor, por este momento, também durante este culto, no qual a Tua palavra foi lida e será explicada, que o Senhor possa iluminar a nossa mente e o nosso coração, para que essa palavra, lançada como semente, possa gerar frutos, e muitos frutos, para a glória do Teu nome. Esta oração a fazemos em nome de Jesus, o nosso bom pastor. Amém. Amém, irmãos? Meus irmãos, nós vamos continuar então em João 10, como foi iniciado domingo passado. Eu quero apenas recapitular algumas informações importantes para que a gente dê continuidade no sermão de hoje, em consonância com o que foi dito domingo passado. Os irmãos vão lembrar que estes versos estão dentro do capítulo 10, como foi dito semana passada, que o capítulo 9 é muito importante para que você entenda o capítulo 10, pois lá você tem alguns fatos interessantes. E o primeiro fato e mais marcante é a cura de um cego de nascença, a qual Jesus cura. Jesus o cura, este homem alegre vai ao sinédrio, mostra que foi curado aos fariseus que lá estavam, e estes o rejeitam e o expulsam do sinédrio. E então este homem volta até Jesus, Jesus o vê, o conversa com ele, e então Jesus se dirige aos fariseus que haviam expulsado este homem que tinha experimentado a cura de sua cegueira. Há um embate então, no final do capítulo 9 e no capítulo 10, entre Jesus Cristo e uma classe, um grupo de maus fariseus, que deveriam estar pastoreando Israel de forma correta, mas não estavam. Vocês sabem também que quando Jesus vai usar a expressão
pastor, aprisco, eu sou o bom pastor. Isso não era estranho para Israel naquela época, até porque Israel era uma nação que vivia a partir disso. Os irmãos vão lembrar que em todo o Antigo Testamento há várias citações relacionadas a pastor e ovelhas. Abraão, Isaac, Jacó, pastores de ovelhas. Moisés, pastor de ovelha. Davi, pastor de ovelha. Israel é chamada de ovelha do Senhor. Yahvé é chamado de pastor de Israel. Então isso não era estranho para eles, esse papo. Essa ideia que Jesus lança à mesa em seu embate com os maus fariseus. Jesus encarou falsos fariseus, maus fariseus, que estavam conduzindo as ovelhas de Israel, não para o aprisco verdadeiro, mas para o falso aprisco. Esses fariseus, e deixa eu aqui dizer algo a você, meu irmão, nem todo fariseu é mau na Bíblia, tá? Paulo, por exemplo, foi o maior dos fariseus. Mas existia uma classe, um número dentro do grupo dos fariseus que estavam corrompidos, e nós vamos ver isso. Eles, os fariseus, em algum nível dentro da estrutura religiosa de Israel, deveriam pastorear corretamente as ovelhas de Israel, mas não o faziam, por vários motivos. Esta é a cena em que Jesus está de frente esse grupo de fariseus. E então o embate continua, porque Jesus, ao final do capítulo 9, não fala de uma cegueira física. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, provavelmente o subtítulo do último espaço lá do capítulo 9 fala de uma cegueira espiritual. Jesus transiciona da cegueira física daquele homem para uma cegueira espiritual que os maus pastores, que os fariseus, aquela parte dos fariseus estavam vivendo. Eles não conseguiam enxergar. Mas não era uma cegueira física, mas uma cegueira espiritual. E então Jesus, em seu embate com este grupo, começa o capítulo 10, como foi pregado domingo, com uma parábola. A parábola do pastor e das ovelhas. Essa é diferente da parábola de Lucas 15, que você conhece, da ovelha perdida. Tem uma certa ligação, mas não é o ponto de hoje. Jesus inicia, ou melhor, continua o seu embate com os fariseus, e como sempre o faz, de forma maestra, ele usa uma parábola para poder ensinar algo àquele grupo de fariseus e àqueles que o ouviam naquele momento de embate. Dos versos 1 ao 10, como foi pregado domingo aqui, nós temos então a primeira parte da parábola, na qual, meus irmãos, nós temos Jesus apontando para si mesmo, como foi dito, como a verdadeira porta do aprisco do Senhor. Porta esta que as ovelhas deveriam entrar, para que pudessem estar em um aprisco seguro, para que pudessem ter alimento, para que pudessem ter proteção. Essa expressão, eu sou a porta, é a mesma usada por João, com eu sou o caminho, de 14:6. Ambas, porta e caminho, levam ao mesmo lugar, ao mesmo destino, o aprisco divino do Senhor. Lá em João 14:6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém pode ir ao Pai se não for por mim, ou através de mim. Ele é a porta que leva a Deus, ele é o caminho que leva a Deus, e ele é a porta para o aprisco divino. Só que também, ao usar a expressão eu sou a porta, Jesus dizer que ele é a porta verdadeira pela qual uma ovelha deveria entrar para o rebanho divino, Jesus naqueles versículos, dos versos 1 a 10, faz um contraste. Lembram? Ele está em embate, em disputa com um grupo de fariseus corrompidos, que tinham por função pastorear religiosamente Israel. Eles estavam com a lei, eles tinham acesso à boa teologia da época. Havia uma responsabilidade espiritual destes homens corrompidos. Então Jesus apresenta um contraste entre ele, que se autodeclara a porta verdadeira, e os fariseus, líderes maus, que são identificados no próprio texto como ladrões e salteadores. Homens que agem no espírito do diabo. Ladrões, salteadores. O contraste é feito entre a porta verdadeira e os ladrões e salteadores. E assim Jesus conclui a primeira parte da sua parábola, apontando para si como a porta verdadeira que leva ao aprisco do Pai,
e apontando para os fariseus como os líderes maus que subtraíam as ovelhas de Jesus que estavam em Israel. E Jesus vai começar o verso 10, e ele diz a seguinte expressão, no verso 11: eu sou o bom pastor. Perceberam a transição? Ele não vai mais falar sobre a porta, que ele é e permanece sendo, mas agora ele vai transicionar para uma outra qualificação do pastor Jesus. Jesus, ele exerce uma dupla função, e nós vamos perceber. Ele é tanto a porta como o pastor. Só Jesus pode ser isso. Então agora ele vai, tratando ainda com o mesmo grupo de fariseus, analisar, ou melhor, fazer um contraste entre ele, que é o bom pastor, e os fariseus, que são representados como os lobos. Lobos que devoram, lobos que matam as ovelhas de Israel. Mas não só com os lobos, mas também com o mercenário. Aquele que, segundo a Escritura, estará ali somente por dinheiro, porque é um contratado. Não ama as ovelhas, não conhece as ovelhas, não tem intimidade com as ovelhas. Então é uma parábola em duas etapas. Eu sou a porta versus ladrões e salteadores. E agora eu sou o bom pastor versus os mercenários. Nós vamos entender à luz do texto e procurar responder uma pergunta. Se há um contraste dos versos 11 ao 18 entre o bom pastor e o mercenário, alusão esta feita aos fariseus, aos maus fariseus, afinal, quem é o bom pastor? Quem é este que se declara, que se autodeclara o bom pastor? O meu objetivo com vocês, meus irmãos, nessa noite e nos minutos que eu tenho, é apresentar quatro verdades que revelam que Jesus é o bom pastor. 4 verdades que nos ajudam a montar uma figura, um quadro, que apontam diretamente para Jesus Cristo como sendo o bom pastor das ovelhas. Quero olhar com você para o texto, para começar a nossa exposição. Versículo 10. Capítulo 10, versículo 11 diz: eu sou o bom pastor. A primeira verdade que nos revela que Jesus é o bom pastor é que este bom pastor é divino. Ele não é qualquer pastor. Ele não é um pastor meramente humano, mas ele é divino. E como que eu sei isso, pastor? Olhe para o texto. A expressão eu sou, como foi dita domingo passado, e é usada pelo apóstolo João pelo menos 7 vezes, é uma autodeclaração de Jesus dizendo para os seus ouvintes: eu sou Yahvé. Eu sou o Deus do Antigo Testamento. Somos o mesmo, somos um, como ele vai dizer ao final do capítulo. Os judeus, quando ouviam a expressão eu sou, eles lembravam exatamente de Êxodo capítulo 3, quando Deus e Moisés têm uma conversa. E Moisés diz a Deus, ou melhor, o Senhor disse a Moisés: Moisés, vá a Faraó e diga para que liberte o meu povo, para que me adore no deserto. E Moisés diz: Senhor, eu vou, mas vou em nome de quem? Então o Senhor diz a Moisés: diga a Faraó que o grande eu sou está o enviando. Os judeus tinham isso sensível em seus ouvidos. Fazer o que Jesus está fazendo aqui, começar uma frase dizendo eu sou, para eles, como nós vamos ver ao final do capítulo, é blasfêmia, porque ele se autodeclara Yahvé. Esse eu sou é uma prova do próprio texto que aponta para a divindade do bom pastor. Ele disse: eu sou o pão da vida, não é? Ele disse: eu sou a luz do mundo. Ele afirmou sobre si mesmo: eu sou a porta, como nós vimos. Ele afirma que eu sou o bom pastor. Ele afirma no capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida, no milagre de Lázaro. E ele aponta no capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
As 7 expressões eu sou que Jesus usa no Evangelho de João revelam a sua identidade. Ele é o Messias prometido e ele é divino. Ele é divino. Ele é o Messias prometido. Meus irmãos, a identidade do bom pastor começa a ser revelada aqui. O eu sou está entre nós. Mas não é só isso que revela a identidade do bom pastor como divino. Além da expressão eu sou usada por ele, existe uma palavra nessa mesma frase, eu sou o bom pastor, que somente Deus poderia receber. E não é só o eu sou, mas é também um adjetivo bom. Vou explicar. Essa palavra bom que vocês têm aí na Bíblia, ela é traduzida de uma palavra grega chamada kalos. É um adjetivo, uma qualidade dada a alguém. É o antônimo de mal. A ideia dessa palavra, o sentido básico dela, está relacionado ao caráter de alguém. Em outras palavras, quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, ele está aludindo não só à sua divindade, mas também ao seu caráter puro, perfeito e íntegro. Vocês lembram do papo de Jesus com o jovem rico? Lembram? O jovem rico diz para ele assim, bom mestre. E Jesus então diz, por que me chamas bom se somente Deus o é? O jovem rico reconhece isso. É a mesma palavra, o mesmo sentido, bom de caráter puro, íntegro e reto, e só Deus possui isso. Bondade é um atributo, uma qualidade do ser divino, somente Deus é bom em sua essência. Nenhum ser humano é bom em sua essência, porque nós estamos corrompidos pela presença do pecado que habita em nós. Quando Jesus diz, eu sou, ele diz, eu sou divino. Quando ele diz, eu sou bom, eu sou o Deus puro, reto e íntegro. Eu sou kalos. Palavra essa usada também em referência a Deus. Meus irmãos, quando olhamos para o texto, somente nesse verso, nós percebemos Jesus dando um recado aos fariseus. E o recado é, o bom pastor de Israel, prometido em Ezequiel capítulo 34, está aqui. Jesus é o cumprimento da profecia de Ezequiel 34, na qual diz que Deus um dia daria um pastor para cuidar das ovelhas de Israel. Pastor esse que não as abandonaria. Pastor esse que as amaria. Pastor esse que morreria por elas. Está lá em Ezequiel 34, você pode ler com calma. Uma profecia feita há mais de 600 anos antes de Jesus. Se cumpre, ele é o cumprimento. Ele não foi Davi o cumprimento final daquela promessa, mas foi o próprio Senhor Jesus. Meus irmãos, o bom pastor é divino. O bom pastor é divino. Eu quero encorajar você à luz dessa primeira verdade. Eu quero fazer uma aplicação para nós. Você já é uma ovelha de Jesus? Você já é uma ovelha de Jesus? Amém? Amém por isso? Como é saber que o seu pastor é divino e é bom? Como é saber isso? De que forma que isso acalenta o seu pobre coração? Em meio às suas batalhas, em meio às suas guerras. De que forma você pode olhar para tudo isso e dizer, o meu pastor é divino porque ele é Deus. E ele é bom. Aplique essa verdade ao seu coração. Pregue isso para a sua alma. Todos os dias, o meu pastor é divino e o meu pastor é bom. Mas tem uma segunda verdade que revela quem é o bom pastor. E não é só a sua divindade, isso já não seria suficiente. Mas é também o fato que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu prometi para mim mesmo não chorar nessa parte. Porque alguns irmãos estão me chamando de Jeremias, nos corredores. O profeta chorão. Tudo bem, eu sei que a brincadeira é carinhosa. Mas quando eu entro no tópico da obra de Cristo na cruz, é impossível não me emocionar. E nós vamos esmiuçar isso agora e vocês vão ver a profundidade que é saber que o bom pastor, divino e bom, deu a vida pelas suas ovelhas. Vamos ao verso 11. Continuação.
Ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Agora vai para o verso 15. Assim como meu Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. 2 vezes Jesus reafirma a obra sacrificial dele em prol das suas ovelhas. 2 vezes, 2 afirmações que apontavam para o sacrifício do bom pastor pelas ovelhas. Meus irmãos, existem pastores e pastores. Humanamente nós temos vários níveis de pastores entre nós. E é normal, irmãos. Mas só um é o bom pastor que deu a vida por você. E eu quero deixar isso claro. Não faça de nenhum pastor, não coloque nenhum pastor no lugar de Jesus em sua vida. Tá bom? Não faça isso. Somente um se entregou voluntariamente. Nós vamos ver isso. Sacrificialmente, nós vamos ver isso. Espontaneamente, nós vamos ver isso. E vitoriosamente por você. O bom pastor Jesus Cristo. Mas existem maus pastores em nosso meio. Assim como existia no tempo de Israel. Pastores que oprimem. E nós sabemos disso, ovelhas. Pastores que arrancam a lã das ovelhas. Até não ter mais. Sabemos que existem pastores que exploram as ovelhas. Emocionalmente, financeiramente, fisicamente. Sabemos que existe isso, é verdade. E sabemos que existem pastores que devoram ovelhas. Devoram. Eles vão até a última gota de sangue da ovelha, eles devoram. Porque eles são maus. Porque eles são maus pastores. Mas, meus irmãos, o nosso bom pastor não é um mau pastor. Lembram dos fariseus? Jesus cura o cego, restaura a visão e dá a ele vida eterna, porque ele crê em Jesus, o texto diz. Ele vai todo contente contar aos fariseus no sinédrio que tinha ocorrido o milagre. E o texto diz que ele é expulso de lá. Ele é expulso. Os fariseus usaram da sua autoridade eclesiástica, espiritual, para oprimir, devorar e explorar esse homem. E o expulsarem daquele lugar. E o expulsaram daquele lugar. Jesus, por outro lado, meus irmãos, escute isso. Amou. E se sacrificou voluntariamente, vicariamente, pelas ovelhas dele. E a pergunta que surge para nós, olhando para esses 2 versos, é: como Jesus deu sua vida pelas ovelhas? Essa é uma pergunta importante para nós no texto. Ok, pastor, ele deu a vida pelas ovelhas, o texto diz isso, mas como se deu isso? Qual foi o processo? Como Jesus deu sua vida pelas ovelhas? E eu quero destacar 3 aspectos dentro dessa verdade. Primeiro aspecto, ele se entregou voluntariamente. Ele se entregou voluntariamente. Vá aos versos 17 e 18. O texto de sagrado diz assim: por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la. Outra vez, preste atenção nisso. Ninguém tira a minha vida. Eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la. Irmãos, não foi a traição de Judas que levou Jesus à cruz. Não foi. Não foi Pedro, quando negou Jesus, que levou ele à cruz. Não foi o sinédrio judaico que tinha expulsado aquele homem que julgou Jesus de forma injusta, que o levou à cruz. Não foram eles. Não foi Pilatos que lava suas mãos em um ato de covardia que levou Jesus à cruz. Não foram os romanos que pregaram ele. Mas ele foi voluntariamente, espontaneamente.
Percebe como há poder nisso? Ele é o eu sou. Ele tem toda a divindade em si, todo o poder. Mas ele, por amor às suas ovelhas, voluntariamente se entrega. O combustível, a mola que impulsionou Jesus foi o amor dele pelas suas ovelhas. Isso é grandioso, irmãos. Isso é grandioso. Ele se entregou por amor. Ele se deu voluntariamente. Mas tem um segundo aspecto da morte de Jesus no texto, que nos ajuda a responder a pergunta: como se deu a morte de Jesus? O segundo aspecto é que ele se entregou sacrificialmente. Olha o que o texto diz, verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá o quê? Dá o quê, meus irmãos? Dá vida pelas ovelhas. A lei de Deus fora quebrada. Nós estamos separados de Deus por causa do nosso pecado. É necessário que a justiça divina seja aplacada. Porque Deus não vai se tornar injusto por causa de nós. Não. Um sacrifício era necessário. Levíticos 17 é prefigurado o dia da expiação. Ano após ano, Israel, junto do sumo sacerdote, entregavam um cordeiro que representava, que simbolizava alguém lá na frente. Porque não foi pelo meio de sangue de bodes, de animais que nós fomos salvos. Mas algo foi ofertado, vida por vida. Vida por vida. Jesus, o bom pastor, amou suas ovelhas, não apenas com palavras, mas com seu sangue. O sangue vertido na cruz é a evidência da prova do amor de Jesus pelas ovelhas. A sua vida se esvaziando, mesmo ele podendo não fazer aquilo se o quisesse, mas debaixo do plano da Trindade, do plano da redenção, fez voluntariamente. Ele se sacrificou. Ele deu a sua vida. Ele morreu por nós. Irmãos, dar a vida significa que o preço foi pago. O eu sou, o bom pastor, que é bom, se entregou voluntariamente. Mas aqui, a sua entrega é voluntária, mas tem um preço. Não para nós, mas para ele. A sua vida. Mas tem um terceiro aspecto da morte de Jesus no texto que nos chama a atenção. Na morte do bom pastor. O bom pastor, ele não só se entregou voluntariamente. Ele não só se entregou sacrificialmente, dando a sua vida pelas ovelhas. Mas ele também se entregou vicariamente. E apesar dessa palavra não estar em tanto uso em nosso meio, os mais antigos podem lembrar do que significa uma morte vicária. Mas eu vou explicar. Olhe o verso 11 ainda. O texto diz que eu sou bom pastor e eu dou a vida por quem? Essa expressão pelas, no verso 11, se você for ao verso 15 também, e seguir a narrativa do texto, você vai perceber a mesma expressão. Pelas no verso 11 e pelas no verso 15. Isso aqui, meus irmãos, significa no lugar de. No lugar de. Meus irmãos, a morte de Jesus foi vicária, porque foi substitutiva. Ele morreu em lugar de quem? Nosso lugar. A cruz não era para ele, era para nós, por causa dos nossos pecados e delitos. Mas ele morreu em nosso lugar. Ele nos substituiu. Por isso usa-se a expressão pelas em lugar de. Só que a morte de Jesus, o sacrifício, não foi só substituto. O sacrifício de Jesus foi também representativo. Na cruz o bom pastor nos substitui. E na cruz o bom pastor nos representa. Quando Deus derrama a sua ira sobre o bom pastor, quando Deus o esmaga, éramos para nós estarmos lá.
Éramos para ser a nossa face recebendo a ira de Deus. Mas o bom pastor, de forma substitutiva e de forma representativa, assume a nossa culpa e assume o nosso lugar na cruz do Calvário. Mas a morte de Jesus, o bom pastor, não foi só voluntariamente, não foi só sacrificialmente, não foi só vicariamente, mas também ele se entregou vitoriosamente. Olhe para o texto, versículos 17 e 18. O texto diz: por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Verso 18: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la, e nós já vimos isso, mas também para reavê-la. Ele se entregou vitoriosamente, meus irmãos, porque essas expressões, dou a minha vida para recebê-la outra vez, e também para reavê-la, apontam para a autoridade do bom pastor sobre morte, sobre vida, morte e ressurreição. Irmãos, ele se entregou por amor. Amém por isso. Nós glorificamos ao nosso bom pastor por isso. Mas a morte não pôde pará-lo. A morte não pôde pará-lo, irmãos. O diabo e suas hostes espirituais não puderam pará-lo. Os nossos pecados não pararam ele. A morte não foi um fim para Jesus, mas ele disse que iria reaver a sua vida. E ao terceiro dia ele se levanta por meio do seu poder, vencendo a morte, o nosso último inimigo. O apóstolo Paulo diz: ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a tua vitória? Ele ressuscitou. A entrega de Jesus não é vergonhosa, é vitoriosa, irmãos, porque ele se entrega, ele morre em nosso lugar, mas ele ressuscita ao terceiro dia por nós. A ressurreição de Jesus, ele reaveu, ele morreu voluntariamente, sacrificialmente, vicariamente, ele se entrega e ele morre, ele experimenta a morte, mas 3 dias ele toma a sua vida de volta pelo seu poder. A ressurreição de Jesus aponta para a nossa ressurreição futura, meus irmãos. Sabe por que o Evangelho é maravilhoso? Não é só porque Jesus morreu, porque o Evangelho não fala só da morte de Jesus, mas é também porque Jesus ressuscitou. A vitória não é pela metade. Com a morte de Jesus o preço foi pago. Com a sua ressurreição nós ganhamos vida eterna. Oh, meus irmãos, nós um dia venceremos completamente a morte. Sabe por quê? Porque o nosso bom pastor venceu por nós. Ele é o primogênito, não porque foi criado, mas porque foi o primeiro a ressuscitar por seu próprio poder. E todos nós iremos em sequência. Há um dia em que ao soar da trombeta, aqueles que estão dormindo, mortos, ressuscitarão. E nós, se estivermos vivos, como disse o apóstolo Paulo, teremos nossos corpos transformados. Nós experimentaremos a ressurreição do nosso corpo físico, que é débil, fraco, doente, enfermo. Por quê? Porque o bom pastor se entregou vitoriosamente, não por vergonha, mas para ressuscitar em nosso lugar. Meus irmãos, vamos ler Isaías 53, por gentileza. Não posso passar para o terceiro ponto sem citar Isaías 53 aos irmãos. Isaías 53. Você quer entender a missão do bom pastor? À luz de João 10? Olha isso. Quem creu em nossa pregação? Isaías está profetizando. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Preste atenção na profecia de Isaías. Não tinha boa aparência nem formosura,
Olhamos para ele, ele quem? O bom pastor. Mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Isaías 700 anos antes de Jesus nascer. Certamente ele, o bom pastor, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele, o bom pastor, foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. Isso aqui é glorioso, irmãos. O castigo que nos traz a paz. Percebem o jogo de palavras? Estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Essa era a nossa situação, irmãos. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda em nosso lugar, diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. E de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Isso aqui é a morte do bom pastor. Ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por nós por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Agora aqui, meus irmãos, todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Isso aconteceu. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele, o bom pastor, verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Irmãos, ele verá o fruto do trabalho da sua alma. Você está aqui hoje, é fruto do trabalho da alma do bom pastor. Quando ele se entrega por você naquele madeiro, quando ele é opróbrio, quando ele é envergonhado, humilhado, naquele momento, em sua morte e ressurreição, o fruto do trabalho do bom pastor está frutificando há mais de 2000 anos, e nós temos ovelhas espalhadas por toda a face da terra, porque ele veria o fruto do trabalho dele, irmãos. A morte de Jesus não foi um acidente na história, meus irmãos. A morte de Jesus foi planejada pela Trindade, para que por meio dela, eu e você estivéssemos aqui hoje, e pudéssemos nos tornar ovelhas do bom pastor. Irmãos, o bom pastor não é o mercenário. O bom pastor não é o mercenário, ou como o mercenário. Na sua Bíblia você tem o mercenário aí dos versículos 12 ao 13. Olhe comigo, o mercenário que não é pastor. Ele era contratado para cuidar do rebanho. Ficava de olho. Ele não é pastor. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando. Sabe o que ele faz? Porque ele não é pastor? Porque ele não ama as ovelhas? Sabe o que ele faz? Ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Meus irmãos, me entristece muito porque eu conheço alguns pastores que são como este mercenário. São apenas contratados. Fogem, abandonam as ovelhas. Eles não amam as ovelhas.
eles não têm relacionamento com as ovelhas, eles não cuidam das ovelhas, eles são contratados, são mercenários, estão ali pelo dinheiro, pelo status, são falsos pastores. Jesus está falando com os falsos fariseus, assim como fala hoje em dia e falará até que volte com os falsos pastores que pegam as ovelhas de Jesus para fazer tal coisa. Meus irmãos, lembram do contraste? Jesus é o bom pastor, o mercenário foge, o mercenário abandona as ovelhas, o mercenário não ama as ovelhas, o mercenário não se importa com as ovelhas. Não, mas Jesus não é fujão como ele, Jesus não é covarde como ele. Jesus ama as suas ovelhas, Jesus dá a vida pelas suas ovelhas, Jesus conhece as suas ovelhas. Irmãos, o recado que Jesus estava dando para os fariseus era: as ovelhas da casa de Israel não foram esquecidas. Havia uma esperança dos judeus para que o Messias viesse. O recado de Jesus para aqueles falsos fariseus era: eu sou, não abandonei as ovelhas da casa de Israel. Aquele ceguinho, por exemplo. Eu não os abandonei. Mas a aplicação não fica só para o texto, fica para mim e para você como igreja. Meus irmãos, se Jesus, o bom pastor, se entregou na cruz por você, e amém por isso. Por amor a você ele fez isso, apesar de você, apesar de mim. Eu quero encorajar você a viver à luz de algo. Viva de acordo com o amor sacrificial de Jesus. Você não pode morrer para que alguém seja salvo, você não pode fazer isso, mas você pode expressar esse amor sacrificial em sua vida. Em sua vida. Jesus morreu por você, voluntariamente, sacrificialmente, a gente viu, vitoriosamente, em seu lugar, e você não pode fazer isso por ninguém, é verdade, eu não posso. Mas nós precisamos viver este amor em nossa vida, meus irmãos. Nós somos chamados a imitar a quem, irmãos? A Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. E Jesus amou as suas ovelhas sacrificialmente, de forma voluntária, para salvá-las. Nós não podemos fazer isso, mas nós devemos viver como tal, entre nós. Devemos expressar esse amor entre nós, sacrificial, voluntário. Devemos viver menos para nós e mais para os outros, irmãos. Porque assim Jesus fez. Irmãos, uma igreja saudável é uma igreja que se parece com Jesus. É uma igreja que expressa o amor sacrificial dele. Uma igreja saudável é formada por membros que se amam sacrificialmente, em lugar do outro. Uns pelos outros, meus irmãos, nós precisamos viver assim como igreja. À luz do Evangelho, à luz do amor sacrificial de Jesus. Se tem uma bandeira, uma bandeira que deve ser levantada em nosso meio, meus irmãos, é que nós devemos nos amar sacrificialmente. Nós precisamos fazer isso, irmãos, uns pelos outros. Se você não tem feito, faça. Se eu não tenho feito, que Deus me ajude a fazer mais. Porque assim nós expressaremos o verdadeiro amor do Senhor em nosso seio. Porque assim o bom pastor é. Mas, irmãos, caminhando para a terceira verdade. O bom pastor conhece suas ovelhas. Veja, o bom pastor é divino. O bom pastor deu a vida pelas ovelhas. Mas o bom pastor também conhece as suas ovelhas. Nós vamos entender isso nos minutos que eu tenho. Olha o versículo 14 e 15, por gentileza. O texto diz assim, irmãos, versículos 14 e 15. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Irmãos, pelo menos 4 vezes, escute bem isso, nestes 2 versículos, o verbo conhecer é usado. Percebem isso? O verbo conhecer está sendo usado pelo menos 4 vezes. Ele diz: conheço as minhas ovelhas. Primeiro uso, elas me conhecem. Segundo uso, o Pai me conhece. Terceiro uso, eu conheço o Pai. Quarto uso, isso significa algo para nós temos que investigar. O que é conhecer?
O que é dizer que Jesus nos conhece, que o Pai o conhece e que Ele conhece o Pai? O que significa? Qual a ideia de conhecer? Como assim? Eu quero aqui gastar um minutinho para explicar isso. Esse verbo conhecer é um verbo usado na língua grega chamado gnosko, que vem de conhecimento. Só que esse verbo é usado de várias maneiras, até na própria Bíblia. Mas ele é usado pelo apóstolo João, no Evangelho de João, em pelo menos 4 vezes. E neste uso, do capítulo 10, essas 4 vezes que ele usa o verbo gnosko, ele não está se referindo ao conhecer por informação. Porque esta é uma forma de conhecer algo, saber de, ok? Conhecer por informação. Não é este o uso de João aqui. Essa palavra gnosko é usada pelo apóstolo João para se referir a um conhecimento de experiência de comunhão amorosa. Deus não nos conhece somente por informação, por saber que você existe. Deus conhece as suas ovelhas não só por informação, mas por comunhão e relacionamento amoroso. Irmãos, Jesus reconhece os que são seus, como seus discípulos verdadeiros. Eles, os discípulos verdadeiros, o reconhecem como seu Senhor, não é essa? Mas isso é só por mera informação? Não, é por meio de relacionamento amoroso e comunhão amorosa. Irmãos, eu quero lançar aqui um fundamento. Se o que João está dizendo está relacionado a um conhecimento que não é só de informação, mas um conhecimento de experiência e comunhão amorosa, sendo este nosso fundamento, eu posso afirmar: Jesus conhece todas as suas ovelhas de uma forma especial. Jesus conhece todas as suas ovelhas de uma forma única. Primeiro, ele conhece as ovelhas da casa de Israel de forma especial. Olha o que o versículo 2 do capítulo 10 diz. Vai lá comigo no versículo 2, parte A. Olha o que ele diz. É isso? Versículo 3. É isso, vamos do 2. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. Agora, meus irmãos, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Meus irmãos, as ovelhas aqui, que é uma referência principalmente no texto, as ovelhas da casa de Israel, mas isso vai se aplicar a nós, a igreja, que a igreja não havia nascido aqui ainda, tá, meus irmãos? Ela nasce em Atos 2, mas é uma aplicação, uma dedução logo em seguida. Aqui um papo de Jesus com os fariseus em relação às ovelhas de Israel é que as ovelhas ouvem a sua voz, as ovelhas são chamadas pelo nome e as ovelhas o seguem. Isso não significa um conhecimento só de informação, mas é um conhecimento a partir de uma experiência e de comunhão amorosa. Mas Jesus não só conhece as ovelhas da casa de Israel de forma especial, Jesus também conhece as ovelhas gentílicas de forma especial. E quem são os gentios para os judeus? Nós. Todo não judeu é um gentio. Jesus não conhecia especialmente, de forma amorosa, somente as suas ovelhas da casa de Israel, mas Jesus também conhecia e conhece pessoalmente as ovelhas da casa dos gentios, nós. Olha o que o versículo 16, parte A diz. Ainda tenho outras ovelhas, não deste. Entenderam aqui? Quem são esses aqui, que não são do aprisco de Israel, que são de outro lugar? Quem? Nós, a igreja, o povo de Deus. Irmãos, Ele conhece as ovelhas também fora da casa de Israel de forma especial. Ele sabe, olha o que o texto diz, ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. Meus irmãos, Ele sabe onde elas estão. Ele está lá falando com os fariseus, mas Ele sabe onde estão as ovelhas gentílicas.
Mas não só isso. Ele também chamará as ovelhas fora da casa de Israel com voz poderosa. Olha o que o versículo 16, parte B diz. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, preciso trazer também estas. Agora, elas ouvirão a minha voz. Ele conhecia, por experiência e por comunhão amorosa, as suas ovelhas que não estavam na casa de Israel. Ele sabia o local que elas estavam e ele sabia como chamá-las para o aprisco. E ele as chamaria com voz poderosa, irmãos. Com voz poderosas. Sabe quando ele fez isso? O dia que você estava aí. 2000 anos depois. Alguém estava pregando. Aquela voz começou a ficar mais alta no seu ouvido, não é? E não era o tom do pregador, mas era aqui. E aquilo começou a ficar alto, alto, alto. E aquilo começou a ficar poderoso, poderoso, poderoso. E quando você via, você estava aqui à frente, se entregando para ele. Sabe o que é isso? É uma voz poderosa. A mesma voz que ele disse no mesmo evangelho de João para o mar: aquieta-te e acalma. E o mar se acalmou. Foi a mesma voz poderosa que ele direcionou a você e disse: vinde a mim, minha ovelha. Venha, minha ovelha. Venha, minha ovelha. Venha, me siga. Eu te conheço pelo nome. Venha. E você veio a ele. Você não resistiu porque não dá. Porque a voz dele é doce e poderosa. E ela foi no seu coração. E ela foi na sua alma. E ela clareou os seus olhos que estavam em escuridão. E ela lançou luz em sua mente que estava presa às trevas. E então você o viu. E ele disse: me siga, ovelha. Entre no aprisco de meu pai. E você entrou. Porque ele tem uma voz poderosa. E ele já sabia como iria chamar você há mais de 2000 anos atrás. Mas ainda para concluir essa parte, meus irmãos. Unidas, todas elas formarão agora um só rebanho. Então ele tinha ovelhas na casa de Israel. E pela fé, nós, os gentios, nos tornamos um povo. Um povo que não é mais medido pela questão ética. Mas um povo que é unido pela fé no Messias. Judeus e gentios que depositam a sua fé no Messias tornam-se um só povo, um só rebanho, ovelhas de Israel e ovelhas gentílicas, unidas no mesmo aprisco do mesmo pastor. O versículo 16, parte C diz: elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho, um só povo e um só pastor. Meus irmãos, nós temos diferenças denominacionais, não é? É verdade. Nós temos. Mas existe um só rebanho. Amém por isso? Existe um só pastor. Meus irmãos, no céu não entrarão batistas. Fique tranquilo. No céu não entrarão presbiterianos, assembleanos, congregacionais, pentecostais, isso, aquilo, beltrano, sicano. No céu só entrarão as ovelhas que depositaram a sua fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o bom pastor. Apocalipse 5 diz que ele comprou com seu sangue pessoas, ovelhas, de todas as tribos, povos, línguas e nações. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 diz, o apóstolo João: eis que vi uma grande multidão que não se podia enumerar, composta de pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. Ovelhas de Jesus, de todas as tribos, povos, línguas e nações, diante do Cordeiro, segurando palmas e louvando a Ele. Irmãos, Jesus tem um só povo e um só rebanho. Jesus conhece você pessoalmente. Jesus não conhece você de forma genérica. Eu já estou concluindo. Jesus conhece você pessoalmente. Jesus conheceu você, meu irmão e minha irmã, não só por informação, porque Ele é onisciente, tem toda a informação. Jesus não conheceu você, meu irmão,
por meio de terceiros. Jesus conheceu você, ovelha dele, por meio de um relacionamento pessoal, íntimo e amoroso e místico. E sabe quando ele te conhece? Desde quando? Desde antes da fundação do mundo. Apóstolo Paulo diz: pois aqueles que de antemão conheceu, gnosco, a mesma palavra, o mesmo verbo. Pois aqueles que de antemão conheceu, ou seja, de forma amorosa e pessoal, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, lembram? Chamou com voz poderosa. A estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. Como? Pela sua morte, vicária, substitutiva, sacrificial. E aos que chamou, justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Irmãos, as ovelhas de Jesus, que foram eleitas antes da fundação do mundo, entrarão pela porta verdadeira do aprisco divino, ouvirão e seguirão a Jesus, o bom pastor, que lhes conhece e que lhes ama desde a eternidade passada. Você é amado por Deus antes mesmo de você nascer. Você é amado por Deus e você tem que aplicar isso à sua vida. Deus me amou apesar de mim antes mesmo de eu nascer. Na eternidade, no plano trinitário, você estava lá, no coração da Trindade, no coração do Senhor, ovelha do bom pastor, amada e conhecida por Jesus Cristo. Eu quero concluir, meus irmãos, nesses minutinhos aqui. Último ponto. O bom pastor não perderá nenhuma de suas ovelhas. Lembrem-se, o bom pastor é divino, o bom pastor deu a vida pelas ovelhas, o bom pastor conhece as ovelhas e o bom pastor não perderá nenhuma de suas ovelhas. Olha o que versículos 28 e 30 diz. Coloca para mim, Henrique, que eu vou fazer só a leitura seguida para nós concluirmos. Versículo 28 e 30 diz assim: eu, o bom pastor, ele está terminando a conversa dele com os fariseus, lembram? Eu lhes dou a vida eterna, não aos fariseus, mas às ovelhas. Eu lhes dou a vida eterna, as ovelhas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará de minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos uns. Irmãos, o bom pastor é divino? Amém? Você pode dizer amém? O bom pastor deu a sua vida pelas ovelhas dele? Amém? Você pode dizer amém? O bom pastor conhece suas ovelhas? Amém? O bom pastor não perderá nenhuma de suas ovelhas. Nenhuma, meus irmãos. Nenhuma de suas ovelhas, pela qual o seu sangue foi derramado na cruz, será perdida. O sangue dele não foi derramado em vão. Por quê? Como posso ter essa segurança? Pastor, como posso ter a segurança que eu não vou me perder? Como posso ter a segurança que eu não vou perecer, mesmo em meio a esse mundo caótico? Como, pastor? Em primeiro lugar, a fonte, o doador da vida eterna das ovelhas é o próprio Jesus, o eu sou. Quem deu a vida para as ovelhas? A vida eterna? Ele. Se ele é a fonte da vida eterna, você só poderá perder essa vida eterna, meu irmão, quando ele, o doador da vida eterna, deixar de ser eterno. A vida eterna só pode ser perdida por alguém que nunca ganhou. Porque a vida eterna é um presente, é uma dádiva dos céus para nós. É uma dádiva do bom pastor divino para nós. E ele conquistou a vida eterna por um preço alto, o seu sangue. Por isso nenhuma de suas ovelhas perecerá. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não quê? Não pereça, é a mesma palavra. Não pereça eternamente, mas tenha a vida eterna. Nós não perderemos a vida eterna por causa do bom pastor que é divino e que nos deu. Em segundo lugar, as ovelhas estão seguras. Sabe por que você está seguro? Sabe por que, ovelha de Jesus? Porque você está nas mãos de Jesus, o Todo-Poderoso. O versículo 28 e 30 diz assim, 28, né? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Olha o que ele diz. E ninguém. Quantos? Quem? Me diga algum. E ninguém as arrebatará da minha mão.
Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Escute isso. E da mão do Pai ninguém poderá arrebatar. Eu e o Pai somos um. Ele diz: ninguém arrebatará elas de minhas mãos, não é? E ele diz: ninguém tomará elas das mãos de meu Pai. E agora? Eu e o Pai somos um. Somos divinos. Somos Deus. Deus trino. Irmãos, Jesus é a porta verdadeira que nos leva ao aprisco, amém? Ele é o porteiro divino. Ele é o aprisco seguro do Pai. Ele é Deus de Deus. Ele é o todo-poderoso bom pastor. Ele nos tem em suas mãos. A ilustração que eu quero concluir é a seguinte. Imagine uma pérola das mais preciosas dentro da mão de Jesus Cristo. E então ele fecha a mão. Me diga alguém que é capaz de abrir os dedos de Jesus assim, ó. Me diga alguém que é capaz de fazer isso e tomar a pérola de suas mãos. Me diga alguém, um nome. Quem? Não existe ninguém. Se você, ovelha, está nas mãos de Jesus, ninguém poderá arrebatá-la de lá. O apóstolo diz que estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o presente, passado, futuro, nenhuma outra criatura neste mundo, no mundo espiritual, poderá fazer o quê? Nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós não pereceremos, porque estamos nas mãos do bom pastor, o Todo-Poderoso. Quero orar por você. Quero orar por você. Senhor, a porta verdadeira do aprisco é verdade. O Senhor é a porta que nos leva ao aprisco. Nós aprendemos isso semana passada, mas hoje nós aprendemos outra novidade maravilhosa. Outra verdade maravilhosa. O Senhor não é só a porta do aprisco divino. O Senhor também é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor. O nosso bom pastor. O nosso pastor divino. O nosso pastor que se entregou por nós naquela cruz, que deu a sua vida de forma voluntária em nosso lugar, vitoriosamente depois ressuscitado. O Senhor é o nosso bom pastor que nos conhece pessoalmente, tem relacionamento conosco, amoroso, fiel, santo. O Senhor é aquele que nos guarda. Nós elevamos os nossos olhos aos montes como ovelhas. Estamos com medo, Senhor, às vezes, temos medo. Olhamos para os montes e dizemos: de onde nos virá o socorro? De onde nos virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós olhamos como Davi e afirmamos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nós olhamos como Davi e afirmamos: Senhor, o Senhor nos levará às águas tranquilas. O Senhor é o nosso bom pastor, nos levará a pastos verdejantes. O Senhor é o nosso bom pastor, nos guiará por veredas de justiça por amor de seu nome. O Senhor é o nosso bom pastor, e ainda que nós andemos pelo vale de sombra e até de morte, o Senhor estará conosco. O Senhor é o nosso bom pastor, que nos deu sua fidelidade e misericórdia permanentemente. Estão conosco. Obrigado, Senhor. Se tem alguém aqui hoje, meu Deus, que ainda não é ovelha de Jesus, que aquela voz que Jesus disse que iria chamar as ovelhas de fora da casa de Israel, que ela ecoe no coração do meu irmão, para que o coração dele agora se abra, Senhor, para que ele veja a cruz, não a cruz humana, mas a cruz divina, onde o bom pastor dele se entregou, e que ele, este meu irmão, que ainda, Senhor Deus, não tem a Jesus como um pastor, que não entrou na porta do aprisco verdadeiro, que ele faça isso hoje. Senhor, chama ele com voz poderosa. Chama Deus, faz isso por amor de seu nome, e salva-o, e torna ele uma ovelha do aprisco de Jesus. E a nós, Senhor, as suas ovelhas, que já andamos com o Senhor, que já seguimos o teu Filho, que já ouvimos a voz do teu Filho, nos ajuda a permanecer no aprisco verdadeiro.
Nos ajuda a reconhecer a voz verdadeira do bom pastor. Nos ajude a vivermos e imitar o nosso bom pastor como ovelhas. Nos guarda, em nome de Jesus, o nosso bom pastor, que vive e reina para todos sempre. Amém.